Olá, meus amigos e minhas amigas, loucos e loucos por torno. Hoje você vai conhecer uma pessoa fantástica nesse 23º episódio de Loucos por Torno. Estou aqui numa oficina maravilhosa do meu amigo Luiz Fernando Elias. Então, pessoal, eu sou o Luiz Fernando Elias, sou um louco por torno, né, você? E me divirto muito fazendo algumas peças e dentro dessa minha oficina, que ela é uma oficina um pouco eclética, mas a menina dos olhos é esse canto aqui, né? Muito bem. Conta um pouquinho como... Tem alguma coisa na família que pelo menos tinha o gosto pela madeira, alguma coisa assim? Ou pela... Geneticamente, eu posso falar isso geneticamente. O meu trisavô, né, o avô do meu bisavô, né, ele veio da Itália, muitos e muitos anos atrás. Ele era marceneiro de ofício. Quando a gente pensa no nome Elias, a gente pensa... No nome árabe. Mas a minha família toda... Ela é de origem italiana. Italiana. O meu bisavô que originou o meu nome chamava-se Antônio Elia di Pasquale. Não tinha o S. Não tinha o S. E depois, nesses vai e vem de registros e chegada aqui, eu não sei por onde foi parar o di Pasquale, o Elia, a grafia tinha uma perninha, virou Elias, e não tem nada a ver com o meu nome, mas a minha família é italiana. E esse meu trisavô, ele veio para o Brasil, e foi trabalhar como marceneiro-chefe, primeiro marceneiro do Teatro Municipal de São Paulo. Olha aí. E lá ele, pelas informações que eu tenho, ele era o que fez uma boa parte do acervo lá e dava manutenção. Mas para aí. Por isso que eu falo que é geneticamente, para aí. Depois, os meus bisavós, avós, pais, de ambos os lados da família, nada com madeira. Nada com madeira, nada com pesca, nada com nada. Né? Então, eu acho que isso aflorou um pouco. Nada comparado a esse parente distante, que ele era um artista. Não é o meu caso, eu faço pequenas peças, uma coisinha ou outra. Você viu aí? Né? Muito bem. Luiz Fernando, conta um pouquinho sobre a tua profissão, do dia a dia, do teu trabalho. Eu sou cirurgião dentista, eu sou protesista e ortodontista, né? E eu trabalho eu estou com quase 40 anos de profissão. Né? E aqui é meu refúgio. Eu moro em São Paulo, aqui nós estamos na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Aqui é uma casa de campo e eu tenho essa oficina aqui. Então, quando eu não estou em São Paulo, eu estou aqui. Né? Então, eu trabalho durante a semana depois eu trabalho de segunda a quinta-feira. Sexta-feira eu venho para cá. Eu conhecendo um pouco da tua história, eu sei que você sempre foi muito ligado à pesca. Sim. Mas, como hoje aqui é Loucos por Torno, eu quero que você conte para nós como foi o seu encontro com o torno, ou como o torno te encontrou. Explica para nós aí. Tá ligado na pesca. Então fala para nós. Eu pesco desde os 7 anos de idade. E em várias modalidades de pesca. E mais ou menos em 2004, eu comecei a praticar uma modalidade de pesca chamada fly fishing, uma modalidade inglesa. E essa modalidade, ela pesca com mosca, pesca com iscas pequenas e tudo mais, até iscas grandes para tucunaré, né? E eu tinha muita dificuldade para encontrar ferramentas no Brasil, porque essas ferramentas para fazer as moscas, todas de fora, e não tinha quase aqui. Aí eu comprei um torno mecânico, para poder fazer as partes de metal, de latão dessas ferramentas. E eu precisava fazer os cabos, eu precisava fazer onde segurar, eu precisava fazer algumas ferramentas que tinham ser feitas de madeira. E aí eu comprei essa belezura aqui que está aqui, que é um torninho, né? Vou até pegar aqui para vocês terem uma noção. É um barramento, é um torno, na verdade, vendido como torno na época, né? É um barramento de alumínio com contraponto, um porta-ferramentas e uma furadeira. E essa furadeira, ela tem uma regulagem de velocidade. Já tinha inversor, que ela virava do outro lado. É verdade? Então, agora, quando a pessoa tem um encontro com uma coisa tão básica como essa, hoje com o conhecimento que você tem, de fato o cara tinha um vírus latente aí dentro, né? Com certeza. Que estava ali só... É o girando, né? É o vírus girando.
Então veja que coisa simples. E na época eu usava formões convencionais para fazer as coisas. Eu não tinha a menor ideia de nada. Cabinho curto. Né? Formão comum. E fazia, dava certo. Aí o que acontecia? Aí eu comecei a querer fazer algumas peças um pouco melhores. Eu trabalhava só entre pontas, né? Sim. Eu comecei a assistir vídeos americanos, né? E eu via que tinha alguma coisa lá que segurava a peça como isso aqui e eles escavavam. Eu falei assim, nossa, o meu não dá para fazer. Olha a altura que eu trabalhava. Que interessante. Eu falava assim, nossa, será que aqui tem no Brasil? E não tinha. Que época que era isso, mais ou menos? Hoje nós estamos em 2020. Isso aí, cara, acho que era 2007. 2007? 2008, Não existia nada, né? E aí eu continuei fazendo, né? Os anos foram passando, eu fazia caneta aqui, fazia, né? Tudo nisso aqui. Tudo isso aí. O que dava para fazer, as limitações que eu tinha era isso. Né? Fazia meus cabinhos, né? Mas eu queria fazer algo mais, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse escavar. Mas para isso tinha que prender de um lado. Aí eu comecei a colocar aqui parafuso para prender e segurar lá, mas parafuso não dá muito certo, o material é mole, às vezes perdi as peças, né? E o tempo foi passando, até que a Manrod, eu fiquei sabendo que a Manrod ia importar tornos de madeira. Tanto é que o meu primeiro torno foi da primeira leva. Tanto é que o Chuck tá aí, ó. Foi o primeiro Chuck que chegou da Manrod. Esse aqui é um Chuck raro. Raro porque não existe mais. Eu acredito que você seja uma das poucas pessoas que tem. Porque foi o que eles trouxeram, porque a rosca era pequena, então eles tiveram que fazer essa adaptação para a rosca do torno. Porque, né? Então isso aqui tem uma adaptação. Então foi o primeiro Chuck que chegou numa outra importação, porque a primeira importação foram os tornos 12-18. E aí no segundo momento eles começaram a importar, falaram, não tem Chuck, não tem? Aí eles importaram isso aqui. Mas é uma peça que eles fizeram uma importação só. Então isso aqui é raro, isso aqui não tem mais. Poxa, que legal. Muito bem. Hoje, anos se passaram e quando você dá uma olhada geral na sua oficina, a gente vê que houve uma evolução tremenda. Né? Melhorou bem, né? Nós vamos dar uma passada, nós vamos estar mostrando toda a tua oficina como um todo, mas o que a tornearia te provoca em termos de vida? Porque você tem uma profissão de dentista que te consome no sentido assim profissional, né? Lógico que você está nesses anos todos exercendo, é que você também ama a sua profissão. Sim. Mas esse refúgio aqui em Indaiatuba, ele te causa algo... O que te causa? Eu estou num momento da minha vida, eu tenho quase 60 anos, estou com 59 anos. E eu penso que eu tenho menos tempo para ficar aqui do que eu já fiquei até agora. A minha profissão é o que me sustentou até hoje e o que me deu o que eu tenho, que não é muito, mas para mim está ótimo. Sempre agradeço. Então eu estou tirando o pé da minha profissão, que eu acho que a gente tem que trabalhar para viver e não viver para trabalhar, e fazer as coisas que eu gosto. Então isto aqui é hoje a minha diversão. Então eu trabalho de segunda a quinta, não porque eu possa, mas porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor para mim. Se eu trabalhasse mais, eu ganharia mais. Mas dinheiro para mim hoje não é uma coisa que eu vou me matar por ele, não. Eu prefiro ter uma qualidade de vida melhor, mas sem muito conforto, do que eu ficar me matando trabalhando. Então eu venho para cá, aqui é o meu refúgio, aqui eu faço as minhas peças, e é um desafio, porque eu estou fazendo peças cada dia, tentando um pouco mais complexas, né? Mais elaboradas. Mais elaboradas, muitas a gente erra, a maioria, né? Para chegar numa melhor. E a gente vai fazendo as coisas. Então hoje eu tenho feriado prolongado toda semana. Eu venho de sexta de manhã para cá e fico até domingo. Então eu consigo fazer uma peça ou outra, vou aprendendo, estudando muito. Eu estudo de 4 a 5 horas por dia. Saiba você, tornearia. Como? Olha que legal. Lendo livros e principalmente assistindo vídeos do YouTube. Que eu acho que é a melhor escola para tudo. Se você quer aprender a fazer uma coisa hoje, assista vídeos do YouTube. Tem muita gente fazendo no mundo inteiro, é só você assistir. Se você tiver um pouquinho de habilidade manual, você vai tentando fazer igual. Eu assino embaixo o que você está falando, até vou frisar isso, que muito do que eu aprendi, ou do pouco que eu aprendi, foi vendo vídeos
né? Temos vários professores Nossa. que a gente segue, né? Além daqueles que... A escola russa, que a gente tem a escola russa, a escola indiana, que a gente nunca soube que esses caras faziam tornearia. Além dos tradicionais irlandeses, ingleses, né? É verdade. E o que me chama a atenção é que você é uma pessoa muito organizada. Nós vamos estar mostrando daqui a pouco para vocês a oficina do Luiz Fernando é uma coisa fora de série. O carinho que ele tem com ferramentas usadas, com relíquias. Ele tem um arsenal aqui, ferramenteiro, que causa inveja a muitas pessoas. E o Luiz tem coisa nova aqui, mas o Luiz é um restaurador de ferramentas e isso eu tiro meu chapéu para ele. Quando você olha o jeito que ele arruma toda a sua oficina, né? Isso aqui está até um pouco estragando o cenário, mas faz parte da história. A organização, o jeito que ele dispõe as suas ferramentas, tudo com imã, tudo certinho. Gente, é algo... Só alguém que gosta muito desse grande hobby aí. Você sabe que isso vem da odontologia, né? Então me fala um pouco sobre isso. O que acontece é o seguinte, eu trabalho com coisas muito pequenas. Se eu não for organizado, eu não acho nada no consultório. É verdade. Eu tenho mais de 2.000 brocas de diamante. Cada uma para uma função. Então, se eu não tiver os kitzinhos e guardar nos lugares certos, parafusos, por exemplo, de implante, tem parafuso de implante ali, que tem 3 ou 4 milímetros de comprimento. Então, ou seja, eu tenho que ter uma organização para eu achar tudo a hora que eu preciso, então eu uso e guardo, e cada coisa está no seu lugar. A oficina é uma extensão da odontologia, só que isso aqui é um macro. Então, na verdade, eu trouxe o meu dia a dia, do que eu faço no consultório em termos de organização. Se você for desorganizado, se tiver dentista desorganizado, ele não acha nada. E fuja dele também, né? Porque é tudo muita Se coisa. um dia for um dentista e ele não acha as coisas porque ele não sabe onde é que tá. Exatamente. Então, na verdade, isso faz parte da minha personalidade desde que eu faço odontologia. Então, se eu tenho lá uma coisa micro, isso aqui para mim foi muito fácil fazer. Porque é até melhor, é tudo macro, eu enxergo tudo maior, são peças tudo grande. Mas a origem vem da ergonomia. De como eu disponho as coisas para trabalhar. Você percebe? Aqui, ó, tá tudo na mão. Ó, eu preciso dessa castanha, ela tá aqui. Os parafusos tá tudo ali, não tem nada guardado. Lá num outro setor que nós temos furadeira de bancada, as brocas estão tudo numeradas. Elas estão na altura ergonômica para que ele possa fazer a leitura da bitola das brocas e pegar facilmente. Quando você vê cada detalhezinho dessa oficina, você vê que o Luiz é um cara que ama o que faz. Aqui temos algumas ferramentas, falando de tornearia, que foram você que fez. Essa é uma. Essa é uma. Então, mostre para nós aqui qual foi o primeiro kit que você teve ou alguma delas que é o teu xodó. Fala qualquer coisa que você quiser falar que é válido. O primeiro kit que eu comprei de um cidadão chamado Júlio. E esse Júlio, ele fez algumas goivas pro Toninho Arteirinho e ele mostrou no programa. Eu não conhecia nada sobre goivas. Entrei em contato com o Júlio, ele está na divisa de Minas com Bahia, né? E encomendei um jogo de goivas que ele fazia com molas de Kombi, né? E molas de caminhão, que é esse jogo aqui de cima. Né? Eu comprei. Depois, a gente vai conhecendo as pessoas, eu comecei a saber que existem os insertos, né? Aí eu comecei a importar os insertos, comprar, você viu lá que tem bastante ferro lá, né? Redondo, quadrado, e comecei com o esmeril fazendo essas peças de carbeto de tungstênio. Comprei algumas, aqui esses 2 kits aqui do Pica-Pau, comprei da Manrod, esses kits aqui, tem goiva do Ramos, né? Tem do Rosivan, cadê do Rosivan? Acho que tá lá, do Rosivan. Nós vamos estar... Pode continuar aí falando que eu acho que eu pego aqui. Pega, alcança aí. Então, por exemplo, eu tenho goivas do Rosivan, que nós vamos depois colocar o card dele, né? Essa goiva aqui, por exemplo, é uma goiva com 60 graus que eu encomendei para ele, para fazer escavação, também de boa, né? Essa aqui é um DDS6 do Mestre Ramos, né? É, exatamente. Um D6. Um D6.
Então é assim, eu sou um cara assim meio... Agora, eclético. dessas aqui, qual que você fez? Essa é aquela que estava na sua mão. Que é Eu fiz esta aqui. isso. Eu fiz esta, eu fiz esta outra aqui, certo? Essas aqui, esta. Em cima eu fiz aquela lá. Isso aqui é um bedame de torno mecânico. Essa aqui é o que fiz. Isso aqui era um formão que eu fiz esse aqui era um formão de aço bom que eu fiz um skill. Certo. E basicamente essas E eu queria aí. que você pegasse ali aquelas longas. Essa aqui Me também. alcança uma e a outra. Sim. Né? Essa aqui parece que é mais recente agora. Essas duas Oh, só. que qualidade desse cabo aqui de Essa aqui peroba, era hein? uma rosa. Coisa linda. Esse aqui tem 5/8 e eu tenho um inserto aqui de 15. E esse aqui tem 16 por 16, eu tenho um inserto aqui de 17. Fala um pouquinho sobre esses inseros, qual a tua experiência com eles? Bom, os insertos, eles são raspadores. Né? Eu gosto muito. Muito. Por quê? Porque ele tem um corte duradouro. Duradouro, né? Isso. E facilita muito durante o torneio, porque quando ele começa a perder um pouquinho o corte, é só você soltar esse parafuso e fazer um pequeno giro nos quadrados, nos redondos e nos quadrados fazer um giro. Então a ferramenta ela dura muito mais, tá? E aí você reafia. Você vira ele para baixo, coloca numa pedrinha eu tenho algumas pedras que você viu de diamante. Eu coloco 400 e 1000, ele virado para baixo, com um limpador de vidro, como umectante, e ele reafia. Então é uma ferramenta que não precisa nenhuma prática de habilidade e dura muito, mas ele funciona como um raspador. Já que nós estamos falando sobre afiação e que é muito tranquilo sobre isso, nós conversávamos aqui, né, nas prévias, que como se a tornearia ela andasse sobre uma biga. E essa biga tem duas rodas. Uma roda é a fixação da peça e a outra é a afiação. Quem fala muito sobre isso é o mestre de tornearia, é o Severino. Ele trabalhou 55 anos de tornearia, fez tornearia, aprendeu a fazer tornearia no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Ele sempre falou aquilo que eu falei para você. Se você não quer cometer um acidente e tornear bem na tornearia, duas coisas são importantíssimas. Primeiro, peça bem fixada no torno. E segundo, ferramentas excelentemente afiadas. Por quê? Porque uma ferramenta mal afiada, Valcir, no momento que ela está perdendo o fio, você acaba fazendo muita força lateralmente ao giro. E para você deslocar essa peça é muito fácil e causar um acidente. Além de não ficar um acabamento bom. Então a afiação, na minha opinião, em tudo que diz respeito à marcenaria, formões, planas, goivas, facas, qualquer coisa que tenha corte, precisa estar muito bem afiado. E para estar muito bem afiado, né, o que a gente precisa? De bons métodos de afiação. Esmerils próprios, pedras japonesas, pedras diamantadas. Eu sou um cara muito chato, entre aspas, porque tudo que existe de afiação eu quero saber como é que funciona. E para ver qual que eu me adequo melhor. Muito bem. E é muito importante isso. E hoje nós tivemos a grata surpresa, né, de termos aqui na oficina a visita do nosso amigo lá de São João Batista. São João da Boa Vista. Da Boa Vista, não Batista. São João da Boa Vista. Aqui interior de São Paulo. Que é interior de São Paulo, o Rosivan. O Rosivan Costa, inclusive ele tem canal. E o Rosivan, você vai ver a partir de agora aí um takezinho dele fazendo aqui afiações aqui na oficina do Luiz. Então confira aí agora a sua afiação aí, a afiação do Rosivan nas suas goivas, né?
Luiz Fernando, falando um pouco sobre a fiação, eu gostaria que você mostrasse para nós o que você dispõe aqui na sua oficina. Bem, aqui está o meu torno. Do lado direito dele eu tenho uma estação de afiação e reafiação. Tá? Vamos deixar bem claro o seguinte: as goivas precisam ser reafiadas. Sim. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não precisa esperar acabar o fio dela para começar do zero. Então, eu estou aqui trabalhando, começo a perceber que a minha goiva começa a perder um pouquinho o corte. Então eu venho para essas duas máquinas que eu tenho. Aqui eu tenho um esmeril da Manrod, que é um esmeril diferente dos esmeris normais que tem aí no mercado. Por quê? Porque ele vem de fábrica com 1750 RPMs. Tá? Ou seja, tem metade do giro que um esmeril convencional tem, além de ele ser super balanceado. A gente liga ele aqui, ó. Ele praticamente não faz barulho e não se mexe. Esse é o barulho dele. Em breve nós vamos ter um vídeo feito lá na empresa Manrod. Sim. E lá nós vamos estar mostrando detalhes desse fabuloso esmeril. E o nosso amigo Luiz Fernando já tem aqui, né? Isso. Então aqui o que nós temos? Temos um esmeril com duas pedras de 8 polegadas, tá? De 60, de granulação 60 e 120. Aqui nós temos um jig, né? O sistema de jigs que a Manrod importa, né? Para que a gente consiga fazer, esse aqui particularmente é do Rosivan, que ele fabrica, mas a Manrod tem um igual. Eu fixo aqui, por exemplo, por uma afiação de uma goiva curva, né? Eu calculo o grau e aqui eu consigo executar a afiação utilizando esse jig. Nós mostramos agora o Rosivan aí usando desse procedimento para dar a reafiação, né? Reafiação. Essa máquina é MR6. Você deve ter visto ela na Manrod. Essa máquina tem uma outra particularidade. Ela trabalha com um rebolo de 220, né, de granulação dentro de uma cuba de água. Então ela tem uma refrigeração à água, certo? Tem os jigs que são acoplados aqui para fazer as mesmas coisas que fazem ali. Tanto é que ela chama reafiadora. E aqui eu já tenho eu tenho um estropo de couro para fazer o acabamento, né? Ele está verde aqui porque eu uso uma pasta jacaré de acabamento para dar brilho na goiva, no fio, né? Então eu tenho essas duas estações aqui, que eu saio do torno e já tenho aqui do lado o sistema de reafiação. Muito bem. O Luiz Fernando, você sempre dá muito valor, principalmente ao acabamento, e a fiação ela vai condicionar um bom acabamento, porque quando você passa uma goiva bem afiada, e vai te diminuir o trabalho do lixamento, né? Por exemplo, uma goiva bem afiada, ela sai do torno para você começar a colocar lixo a partir de 150. Se a goiva é mal afiada, você vai ter que começar lá nos 60, 80. Então você vai ter que fazer toda a subida de lixo. Sem contar que ela mal afiada, você tem que fazer força para fazer o corte, né? Então isso é muito importante. A afiação é uma coisa que as pessoas deveriam ter mais atenção nesse quesito. Muito bem. Na minha opinião, né? Falando ainda em acabamento, nós temos aqui algumas peças, né, que você fez, mas atrás dessas peças eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse material, suas pesquisas com relação a essas pastas, essas ceras, essas misturas que você vem desenvolvendo aí ao longo da sua experiência. Bom, na verdade eu não sou sozinho nessa história, né? Quem começou com isso, assim, o Alberto Zir, lá do Sul, né? E o Ricardo Ramos, eles estavam fazendo alguns testes de algumas pastas que o Daniel Villarino estava desenvolvendo, né? Que algumas pessoas estavam fazendo. E eu falei assim, poxa, vamos fazer alguma coisa junto? Aí eu criei um grupo no WhatsApp chamado Alquimistas de Plantão, no qual começou eu, o Ricardo e o Alberto, né? Incluí você e o Ronaldo. Obrigado por ter me incluído lá. E aí o que a gente fez? Algumas pastas eles desenvolveram. Algumas eu peguei de outras pessoas, de outros youtubers que publicaram. Então num primeiro momento, eu fiz algumas que já estavam com algumas receitas
E outras eu incrementei colocando algumas coisas que eu achava que ia ficar legal em proporções que eu achava bacana. No momento, a fase da pesquisa ainda, eu consegui concluir esse primeiro lote aqui, que são 8, né? 8 pastas. E as experiências com relação aos resultados, que a gente já mais ou menos conhece quais são, e aquelas que eu vou fazer, né? Será num futuro próximo. Muito bem, a gente vai estar publicando, ou seja, num canal ou no outro, a gente vai estar publicando o resultado dessas pesquisas e mostrando na madeira qual é o resultado que essa cera... Porque o acabamento depois no torneado é uma coisa importante, né? Pelo menos do meu ponto fundamental. de vista. Né? Então, esse é um desenvolvimento, porque a gente vê uma coisa lá fora e às vezes os componentes que eles usam não são os mesmos que nós temos aqui. Por exemplo, essa do pó trípoli. Pó trípoli é um pó de alga fossilizada que vem nos Estados Unidos. É difícil achar no Brasil, nós conseguimos achar. Então eu fiz com o pó trípoli, fiz com cera de abelha, coloquei cera de carnaúba que ele não faz lá, a cera ficou mais dura, então eu fiz uma com cera de carnaúba e uma original. Né? E chegamos às consistências que a gente quer. Porque não adianta também ter uma cera super dura que você não consegue manipular. Perfeito. Né? Então é isso aí. Muito bem, Luiz Fernando, a sua participação aqui é muito importante e muito válida, acrescentou demais. E nós, deixe mais para frente que a gente vai estar mostrando aí o desenvolvimento dessas misturas, né? Tem aí vários componentes, óleo mineral, cera da abelha, terebentina, pó trípoli, pedra pómez, óleo mineral, né? E pó trípoli. Tem branco de Espanha, esse aqui tem branco de Espanha, né? que é um abrasivo que a gente usa na odontologia. Né? Na odontologia. Essa aí é a experiência nova. Temos aqui algumas peças que você fez, né? Sim. Sempre quando a gente vai mostrar as peças de alguém, as peças já, a maioria foram dadas, né? E vendidas e assim por diante. E aqui nós temos algumas peças que sobrou, né? maravilhosas que ele fez. Vamos dar uma demonstração aí nesses peãozinhos aí, ó? Vamos ver se eu vou conseguir ao vivo. Vamos lá, ao vivo agora. Esse aqui é um peão que eu fiz com cabo de peroba rosa. E o peão eu achei, assim, não sei como, numa das minhas coisas aí, isso aqui é jacarandá da Bahia. Jacarandá da Bahia. Vamos ver vai se soltar na mesa? Tu tem coragem, hein? Vamos ver se dá certo? Vamos se lá. não der, você vai afirmar de novo. Tudo bem, então. Vai lá. Ele tem que ir embalado aí para soltar? Você foi com medo dele pular, né? Não, é que aqui tá áspero. Vamos ver o funcionamento, então, deste peão. Aí, ó. Será que soltamos o menorzinho também, Luiz? Vamos ver se dá certo? Vai lá, Luiz Fernando. Solta o menorzinho aqui, ó. Vai lá. Briga de peões. Olha aí. Esse segundo é de embuia? O que é? De embuia. Esse segundo é de embuia. Um, então, de embuia, o menorzinho, e o outro de jacarandá da Bahia. E aí, ó. Luiz Fernando, fantástico. Eu acho que tivemos muito aprendizado aqui hoje. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de falar para as pessoas que estão começando e têm intenção de mexer com a tornearia, vai em frente em todos os seus projetos, porque a gente erra muito, sabe? E eu continuo errando até hoje. Então, é errando que a gente aprende. Então, faça dentro das suas condições, com aquilo que você tem, e vai subindo os desafios, né? E é isso, sempre procurando melhorar. E estude, o YouTube está aí, com toda a informação possível. Eu tiro quase tudo que eu aprendi de lá. Eu não tive professor, eu sou um autodidata nisso tudo, né? Não que eu seja um excelente torneiro, mas eu estou caminhando para procurar fazer peças com mais complexidade. Mas é isso, o meu incentivo é que as pessoas façam aquilo que podem fazer, com o equipamento que tem, com aquilo que ele pode imaginar e fazer, e vai subindo os degraus das dificuldades, que é assim que a gente aprende. É a única coisa que eu posso falar. Perfeito. Eu gostaria que você fizesse, fica a teu critério, algum agradecimento à DS Correia, o Paulo Matias e o canal Marcenaria Terapêutica, ao qual você pertence. Sim. Lá, você já até me entrevistou na minha oficina, então sim, eu gostaria que você falasse alguma coisa, fica à vontade. Eu queria agradecer a DS Correia, que nos apoia na pessoa do Cristiano, da Lauriano, da Didi, que é a proprietária,
tudo aquilo que eu preciso, que o Marceneiros Mega precisa, eles estão com a gente sempre. É uma parceria muito boa, sabe? Eles são vibrantes nesse sentido. O Marceneiros Mega me incentivou demais, o grupo Marceneiros Mega, na pessoa do Morcegão, na pessoa de todos ali que estão, né? Nós estamos hoje com 1.080 e poucas pessoas, de marceneiros e robistas, né? E outra parceria, parceria não, mas um agradecimento é para a Manrod. A Manrod, se não fosse a Manrod hoje, nós não teríamos as máquinas que nós temos no Brasil, os insumos que nós temos no Brasil. Então, eles importam, eles dão manutenção, eles são assistência técnica, tudo que você precisa eles têm lá, cada vez trazendo mais coisa para a gente. Então, o hobby hoje, não existe nada que a gente não veja lá fora nos vídeos que não tem como comprar aqui no Brasil. Claro que as coisas não são baratas, nós temos os problemas de importação, impostos, dólar alto, mas dá para ir comprando as coisas devagarinho. E não é uma situação impossível como era quando eu comecei. Hoje tem tudo aqui, graças a Manrod. Então a Manrod dá apoio para nós em workshops, em feiras lá de Pomerode, em tudo que se pode fazer com relação à tornearia do Brasil, eles estão dentro. Então eu tenho que agradecer, principalmente na pessoa do Marcelo Augusto, que é parceiro da gente, amigo da gente, e tudo que a gente precisa, ele está sempre junto com a gente e ajudando. Então, são esses os meus agradecimentos. E Valeu. agradecer a você, claro, né? De vir fazer essa visita maravilhosa, vir sair de Curitiba e vir até aqui. Claro que você não veio exclusivamente por minha causa, você veio fazer outras matérias, mas eu fico lisonjeado você vir aqui na minha casa e a gente fazer um bate-papo e uma entrevista dessa. Imagina, meu amigo, o prazer é todo meu. Então, fiquem agora com tapes da oficina maravilhosa do Luiz Fernando. E você que ainda não assinou, né, não se inscreveu nesse canal, deixe aí o seu like, faça a sua inscrição, faça comentários. O seu comentário é muito importante para que tenhamos o feedback de como você está vendo e presenciando esse canal para que nós podamos dar a resposta que você precisa. Valeu, fique com Deus e até o próximo vídeo. Luiz Fernando Elias, numa folha de papel. Para falar sobre esse amigo, fecho os olhos e então digo que ele é sensacional. Dentista, marceneiro, pescador e até torneiro, esse é um brasileiro e um grande profissional. Tudo que ele faz mostra do que é capaz, esse doutor cidadão. Dentista por profissão, encontrou na pescaria e também na tornearia o descanso e a terapia que virou sua paixão. Luiz Fernando Elias, falar de ti, meu amigo, me traz grande alegria. Tu és para mim, eu diria, como se fosse um irmão. Não vou perder a razão nesses versos, vou escrever só para dizer a você da minha admiração. Sua história me encanta, qualidades que emana de descendência italiana vinda do seu trisavô. Sua arte é um primor. Me perdoe, por favor, não quero lhe constranger, nem de longe eu faria, pois com tenente de infantaria não sou doido de mexer. Sei que você é pessoa boa, mas não vou me arriscar à toa, pois ainda gosto de viver. Luiz Fernando Elias, exemplo de homem honrado, sincero e muito sensato, pessoa de bom coração, que em meio a uma prosa me disse que é instrutor de fly fish, que tem pelo mar paixão. Quero lhe pedir licença, me permita nessa poesia abraçá-lo todo dia para selar nossa amizade, que a vida me deu a sorte de lhe conhecer em Pomerode, a mais alemã das cidades. Ficam então as saudades, dentre outras coisas mil, lá fizemos amizades que da tornearia surgiu. Especialista em prótese e ortodontia, és um grande estudioso desse assunto grandioso dentro da odontologia. E mestre na pescaria, já pescou na Patagônia, Argentina, Amazônia, América do Sul e do Norte, até em plataforma de petróleo,
mas sem qualquer mancha de óleo, Luiz Fernando teve a sorte. E a amizade é assim. Vamos criando os laços entre prosas e abraços e tantas coisas em comum, e tenho essa alegria de você ser meu amigo, e sem medo eu lhe digo que para sempre irá durar. Em Pomerode ou Alemanha, em Portugal ou na Espanha, ou mesmo em qualquer lugar. E sem mais nenhuma delonga, expresso aqui minha alegria por você, Luiz Fernando Elias, que em Pomerode encontrei, que sempre sejamos fortes, pois os encalços dessa vida podem deixar muitas feridas, lhe digo porque bem sei. Quero então conservar a nossa bela amizade, que nunca seja só saudade, que nada possa afastar, que sejamos de verdade amigos para a eternidade, em qualquer lugar além mar. E por fim, Luiz Fernando, sendo eu louco por torno, quero então aqui registrar, nessas poucas entrelinhas, feitas para lhe homenagear, porque a nossa amizade, que é fato e é de verdade, eu tenho que eternizar. E nada melhor que um cordel, feito por um nordestino, com afeto e com carinho, que também é um amigo fiel, que escreveu para outro amigo, simplesmente a meu pedido, numa folha de papel.